Olá a todos, como é que estamos? Eu novamente, canal Luz no Fim do Túnel, 30 de julho de 2024, é uma terça-feira, dia nublado, um tanto frio aqui em São Paulo, capital paulista, talvez aí por volta de 15 graus. Hoje é mais um dia em que falaremos assuntos bastante complexos e interessantes, também calcado num artigo e nos escritos do David Goldman, que escreve com o pseudônimo Spengler no Asian Times. Vejam só, em 1927, o escritor francês Julien Benda publicou La Trahison des Clercs, ou Traição dos Clérigos, detonando pessoas, por exemplo, como o político, o poeta e o crítico Charles Maurras, por sua virada para um nacionalismo reacionário e racista. Bom, isso foi então, hein? A contrapartida de hoje é a traição dos espiões. Vejam só, 50 ex-altos agentes de inteligência da CIA, Estados Unidos, publicaram um manifesto denunciando aí as finanças da família do ainda presidente Joe Biden, embora esteja fora da candidatura à presidência, né? Ele disse então que esse manifesto, esse grupo aí de espiões, né, era uma operação de informação russa, né? Veja, a chegada ao cenário político dos Estados Unidos de um conjunto de e-mails do filho de Joe Biden, Hunter Biden, relacionados à empresa ucraniana Burisma, foi chamado pelos democratas de uma operação de desinformação russa. Vamos analisar isso daí. Vejam, este manifesto é um dos documentos mais espantosos da história política americana recente. O New York Post, tabloide direitista, e publicou e-mails de Hunter Biden, inclusive do sócio ucraniano do Hunter Biden, o qual agradece ao Hunter Biden por apresentá-lo na época ao então vice-presidente Biden, que na época era vice de Barack Obama, né? Que aliás ele mencionou sobre o Biden. Nunca subestime a capacidade do Biden de fazer bobagem, né? Que é uma expressão que entrou para o jargão político aí das comunicações, né? Bom, o Hunter, ele era diretor da empresa de energia da Ucrânia chamada Burisma, que era de propriedade de um oligarca ucraniano, Mykola Ziloshevsky, né? Ele tinha lá uma empresa lá chamada Brochit Investment Limited, né? Bom, o Mr. Biden, ele alegou então, ele era vice-presidente, que ele não sabia de nada, né? O que é normal, no caso do Biden, não saber de nada, né? E o New York Post o pegou em mais uma mentirinha aí sobre o tráfico de influência. Vamos lá, vamos entender esta trama. O ex-CEO, enquanto isso, o ex-CEO de um dos empreendimentos de Hunter Biden, chamado Tony Bobulinski, produziu e-mails e mensagens mostrando que o candidato presidencial democrata, o Joe Biden, estava intimamente envolvido com a joint venture de seu filho Hunter com uma empresa chinesa. E o Joe Biden nunca quis falar sobre este assunto. Além do New York Post e do Wall Street Journal, toda a grande mídia americana boicotou o assunto. O jornalista Glenn Greenwald, do Intercept, em 2014, né, mais conhecido por revelar do Edward Snowden a espionagem ilegal de cidadãos americanos por agências de inteligência dos Estados Unidos, que é uma coisa que eles sempre fizeram, espionar as pessoas, espionar os presidentes, espionar os reis, espionar os poderosos, sempre que possível, né? O Glenn teve sua publicação aí sobre as tramóias do Biden suprimidas, ou seja, existe muita censura também nos Estados Unidos, né? O Greenwald reclamou, então, na Fox News, na sua publicação no The Intercept, que ninguém deveria prestar atenção a essa conversa mole de desinformação russa, né? O Greenwald citou uma carta do ex-diretor da CIA, o John Brennan, e do ex-diretor de inteligência nacional James Clapper e do ex-diretor da CIA e da NSA, poderosa agência cibernética, né, o Mike Hayden, e o resto dos capangas aí da CIA. A tal carta admite que a Rússia não tem nada a ver com a tramóia dos Bidens e dos Obamas, né? Quer dizer, o problema não é da Rússia, né? Se o Biden tem negócios aí de energia
com um oligarca ucraniano. O problema, a culpa não é dos russos, né? A Grã-Bretanha, sempre alinhadinha com Washington, por sua vez, diz que é desinformação russa. Sempre que o governo considera a publicação de um artigo um perigo para a segurança nacional, a culpa é dos russos, né? Isso é uma coisa mais óbvia do universo, né? A grande mídia americana, naturalmente, adora acusar a Rússia de tudo. O americano consome avidamente a briga midiática. Vende, o anunciante gosta, né? Faz a mesma coisa. E a cabala de ex-oficiais de inteligência, é tudo sócio, é tudo acionista da grande mídia, né? Eles querem ver o circo pegar fogo. Quanto mais divisão eles criam na mente do cidadão, mais dinheiro eles ganham, mais as pessoas, nossa, olha, desinformação russa, vou comprar, e aqueles manchetes bombásticas, né? E quantos desses ex-agências de inteligência têm ações do New York Times, do Washington Post, né? Enfim. Daí a cabala da CIA diz, olha, nós não sabemos se os e-mails fornecidos ao New York Post pelo advogado de Trump, o Rudy Giuliani, o Trump entrou na jogada, ó, são genuínos. Nós não temos evidências do envolvimento russo. Apenas que sempre desconfiamos da Rússia, porque o governo da Rússia sempre desempenha um papel do qual devemos desconfiar. Quer dizer, é praticamente um vício que eles têm, né? Ex-oficiais de inteligência gostam de fazer a mídia ferver. Veja só, já disse, é muito lucrativo. E também são especializados em ocultar os fatos reais, né, da vista do público. Por exemplo, documentos que provam alta corrupção por parte de Joe Biden, candidato à presidência naquela época, né? Nos últimos 4 anos do governo Trump, houve uma certa desconfiança do Trump desde o começo em relação à CIA, disse o Greenwald. A CIA, desde os primeiros dias do governo Trump, mesmo antes de ele ser empossado, se dedicou a sabotar totalmente o seu governo, porque o Trump andou questionando a agência. Veja, a CIA, ela começou a desandar de uma maneira assim pavorosa nos Estados Unidos na época do Bill Clinton. O Bill Clinton dividiu a poderosa agência. Então, uma parte da agência não sabe o que a outra está fazendo e vice-versa. E assim, uma começa a puxar o tapete da outra e dar rasteiras, e a outra nunca sabe quem lhe deu aquela rasteira, e foi muitas vezes o cara que está na sala do lado, né? Então, assim, essa divisão numa agência de inteligência dividida contra si mesma, e dividida contra a população americana como um todo, né? E com a vitória do Trump, então, a CIA e os agentes do Deep State, porque há que se dizer, a CIA é um dos agentes do Deep State, se tornaram os heróis dessa mistura aí de esquerda liberal e neoconservadorismo yankee, né? Por exemplo, veja só as duplas Bush e Dick Cheney, né? A CIA, a própria CIA, que é uma mistura aí de ideologia, né, com conservadorismo, o Vale do Silício, também a Big Data, está lá dentro do Deep State, Wall Street, os financeiristas e por aí vai, né, a grande mídia e tudo mais. Por agentes de Bush, Cheney, né, o Greenwald se referia ao Partido Republicano, liderado pelo candidato de 2012, o Mitt Romney. Os neocons, veja, já fiz 2 vídeos sobre os neocons, né? Os neocons são pessoas realmente que você não pode desconsiderar quando você vê os descaminhos que estão à frente aí dos americanos, né? Os neocons em questão são os republicanos, o poderoso Bill Kristol, Max Boot, Dave Frum, entre outros. Vale do Silício significa o quê? A Big Tech. Google, Microsoft, Facebook, Twitter, Instagram e por aí vai, né? Então veja só, o Twitter, que agora é o X, né, a plataforma de mídia social mais amplamente usada para notícias, impediu que os usuários compartilhassem o relatório do The New York Post sobre os e-mails do Hunter Biden. Facebook, mesma coisa. Quer dizer, censura, autocensura, né? Veja, eles estão censurando o presidente dos Estados Unidos, então, o Donald Trump. O New York Post, por exemplo, não é um site qualquer, né, num cantinho aí da Dark Web, né? É um grande diário americano, inclusive muito antigo, né? Fundado lá em 1801. Quer dizer, é um diário assim bastante tradicional. Em uma audiência do Senado, o senador Ted Cruz, que é dos republicanos lá do Texas, exigiu do CEO do Twitter, então, o X, o Jack Dorsey, quem diabos o elegeu e o colocou no comando do que a mídia tem permissão para relatar ou não? O que o povo americano tem permissão para ouvir ou não ouvir, Sr. Jack Dorsey? Nome de uísque, né? O Dorsey se desculpou, mas o dano já estava feito. Se a cabala fantasmagórica pode censurar a mídia social quando ela está fora do poder, quando o Trump foi eleito,
Imagine o que ela faz quando ela está dentro do poder, por exemplo, com o Joe Biden, quando tem um boneco na presidência, né? E a aliança do Vale do Silício e do Deep State, da qual o Greenwald falou, pode impor níveis de controle global, aí, de vigilância global, né, no nível orwelliano, aí, do George Orwell, né, no debate público. Né? O Deep State usa poderes extralegais para encobrir suas conspirações. Houve duas regras da CIA aí que o Trump violou, né? São regras aí que não ditas, são regras veladas. Ó, a primeira tem que ver com as relações americanas com a Rússia, que é algo sempre muito obscuro para todo mundo. A outra são as guerras dos Estados Unidos no Oriente Médio, né? E também, na época, lá no Afeganistão, né? Bom, e a invasão do Iraque, voltando um pouquinho, ó, pelo governo Bush em 2003, fez a fortuna particular de centenas de oficiais da CIA aí. Uma geração inteira de espiões, diplomatas, agentes, ganhou muito destaque pelos seus papéis na guerra do Iraque, na guerra do Afeganistão, bem como lá na sequência, na guerra civil na Síria. Bilhões e bilhões e bilhões de dólares desapareceram nessas operações malignas, né? Nunca foram sujeitas a nenhuma auditoria, né? O tenente-general Michael Flynn quis auditar a CIA. Logo foi forçado a deixar o cargo por uma armadilha de perjúrio forjada pelo FBI, o mesmo que está envolvido aí num apagão que teve há 10 dias atrás. Né? Bom, e isso foi durante o primeiro mês do Michael Flynn no cargo de Conselheiro de Segurança Nacional do Trump. E o FBI puxou o seu tapete, porque ele quis auditar a CIA. Olha só, a ousadia desse indivíduo. O que liga a CIA à campanha de Joe Biden vai muito além, no entanto, da simples corrupção ou cancelamento no Twitter, no Facebook, por aí vai, né? Os neocons aí do Partido Republicano e os globalistas liberais do Partido Democrata concordam que a América tem o direito e a obrigação de remodelar o mundo à sua própria imagem, né? Quer dizer, o mundo foi feito à sua própria semelhança, porque eles são nem vou dizer, né? A elite autoproclamada e autoperpétua que se agrupa na CIA e tem seus tentáculos em Wall Street, na Big Tech, nas universidades, na academia, na grande mídia, nas grandes lojas, enfim, acredita que tem a prerrogativa de tratar o mundo como um vasto experimento de laboratório, um experimento com ratos. Né? Nós, os habitantes, somos os ratos, os cobaias, e eles são grandes cientistas sociais, são pessoas que sabem conduzir a rataiada, não é verdade? Um dos signatários da trama em torno da criação do ISIS, outro assunto também da época, é o ex-chefe da CIA e da NSA, General Michael Hayden. Em uma conversa em 2013, o Hayden foi questionado por que a corrente principal republicana abraçou a Irmandade Muçulmana em vez do governo egípcio do Abdel Fattah al-Sisi, um militar bem treinado pelos americanos, e que defendia um islamismo reformado antiterrorista. Daí o general Hayden disse: lamentamos que o líder da Irmandade Muçulmana, Mohammed Morsi, tenha sido derrubado. Nós queríamos ver o que aconteceria quando a Irmandade Muçulmana tivesse que assumir a responsabilidade de recolher o lixo. Né? O lixo é o próprio ISIS, né? É o próprio Daesh aí que eles criaram, né? A CIA acreditava que a Irmandade Muçulmana, um partido totalitário no molde nazi, extremista, seria transformado em uma democracia islâmica. Nossa, que ideia boa, né? Mas na verdade é isso mesmo que o ISIS era. É uma democracia islâmica amplamente mantida aí pela CIA no Oriente Médio. Então, né? Quem acabou com isso daí foram os russos. O Trump tentou, o grupo Wagner, que acabou com o ISIS, né, lá no Oriente Médio. O Trump tentou puxar o tapete desses caras, de alguns desses engenheiros de guerras, aí, de alguns desses neocons, né, de guerra sem fim, esse terror democrático que eles querem pôr. Né. O Trump obteve mesmo alguns resultados. Olha, ele se recusou a colocar boots on the ground, botas americanas no chão, lá, né, encorajou os Estados Árabes do Golfo a normalizar os seus laços com Israel, um aliado em potencial contra o Irã, porque esse era o seu objetivo. O Irã promove lá o islamismo xiita no mundo muçulmano, em vez dessa seita sunita aí dos monarcas do Golfo. E o Trump tentou normalizar com a Turquia, um dos principais patrocinadores da Irmandade Muçulmana, na espera aí de substituir as monarquias do Golfo. Então vocês vejam lá que é uma briga de tijolo, né, numa encruzilhada escura, né?
Outra questão é a da Rússia. Desde o colapso da União Soviética em 1990, o establishment da política externa americana está obcecado em enfiar um regime democrático ocidental, progressista, woke, né? Eles querem que a Rússia seja woke, eles querem que a Rússia não seja a Rússia dos russos, seja dos wokistas norte-americanos. Daí o Ocidente apostou em Boris Yeltsin, né? Um testa de ferro bêbado, irresponsável, né? Um testa de ferro daqueles oligarcas que dividiram o saque do antigo Estado Soviético. E surge, então, o homem providencial, né? Um ex-oficial do KGB, o homem que surgiu do nada, né? Mas na verdade ele sempre esteve lá. O Vladimir Putin estabilizou a Rússia ao modo dos melhores governantes russos da história, desde o século pelo menos XVI. O Putin se tornou a baleia branca da CIA, da comunidade de inteligência, né? A baleia que vai para o fundo do oceano e emerge quando quer respirar. E a mudança de regime na Rússia continua aí no topo da agência da CIA, eles não vão desistir, né? E então a secretária de Estado de Obama, Victoria Nuland, foi pega em flagrante tentando encenar o golpe Maidan 2014 na Ucrânia. Veja, a Nuland, ela é casada aí com o fanático neocon, o Robert Kagan. Esperava que a derrubada de um governo apoiado pela Rússia na Ucrânia levaria à derrubada do próprio Putin. Para isso ela foi designada lá para criar o Maidan em 2014, quando a Ucrânia desandou de vez, graças a essa ação aí também do Departamento de Estado dos Estados Unidos e da CIA. Veja, então vamos voltar aqui a analisar um pouco a questão do Trump. Veja, o Trump não se importa muito com quem está no Kremlin, né? Mas ele também sabe jogar sujo contra a Rússia. Por exemplo, ele usou muitas sanções aí após a CIA sabotar o gasoduto Nord Stream 2, ou seja, os interesses americanos. Neste caso, as vendas de gás natural liquefeito americano para a Europa são mais importantes do que se entender com a Rússia. Veja, e a geoeconomia suplanta a geopolítica. O Trump abraçou mesmo os poloneses, né, que veem a Rússia sempre com muito receio, e reforçou as defesas da Polônia. O Trump também pôs fogo na lenha aí, né? Mas o Trump não tem interesse em mudança de regime na Rússia. Parece até que ele ficou feliz quando ele deixou a Rússia desempenhar, ou deixou entre aspas, né? Deixou entre aspas a Rússia desempenhar o papel principal na estabilização da Síria, quando removeu as forças americanas da Síria, que foi quando eles criaram o ISIS, fizeram uma parafernália de coisa feia lá na Síria, os americanos, né? O grupo Wagner foi realmente quem combateu de verdade, quem pôs a mão na massa, né, para eliminar esse grupo de fanáticos aí da CIA, né? Aí o Assange acabou preso, né, quando ele mostrou realmente que eles estão por trás, aí, que eles subvencionam, que eles patrocinam grupos terroristas islâmicos, né? Trump diz que fará paz com a Rússia na Ucrânia. Vamos ver. Vamos ver se ele consegue se reeleger, né, em novembro, né? Ele vai vencer, se é que vai ser contra a Kamala Harris, né? Então veja, as divergências entre a cabala e fantástica e fantasmagórica e Trump sobre a China são ainda mais sutis e complexas. O Trump não quer uma guerra com a China. Ele demitiu o seu conselheiro de segurança nacional, então, o John Bolton, um cabeça quente, né, que queria desafiar a China reforçando militarmente Taiwan. Inclusive enviou tropas, né? E o Trump se opôs a isso daí, né? E também o Trump tentou baixar a temperatura explosiva com a Coreia do Norte, por meio de diplomacia pessoal. Então o Trump, na verdade, ele teve certas qualidades aí que nós apontamos, né? Não quer dizer que ele vai mudar grande coisa. Eu acho que vai ser muito difícil, né? Ao contrário de Trump, a Big Tech não quer competir com a manufatura chinesa. Desde a quebra das ações de tecnologia no ano 2000, o Vale do Silício se concentrou em software e deixou a manufatura do hardware para a Ásia, né? Tipo, eu faço a parte que você pensa e ele faz a parte que você chuta, não é assim? O Trump concorreu ao cargo com a promessa de reduzir o déficit comercial dos Estados Unidos com a China por meio de tarifas. A pandemia do Covid-19 frustrou esse esforço, pois a demanda dos Estados Unidos por eletrônicos de consumo impulsionou as compras da China para níveis recordes. A guerra tecnológica, então, foi contra a Huawei, empresa líder em equipamentos de telecomunicações aí da China, né? Mas isso já foi tarde, né? Quando ele percebeu o tamanho que a Huawei já tinha
tomado, ele foi uma reflexão e uma reação um tanto quanto tardia, né? E daí tanto o Edward Snowden, o Glenn Greenwald e outros revelaram aí que a NSA, a poderosa agência de comunicações cibernéticas, né, e de vigilância, varrem as transmissões de sinais do mundo durante as últimas 4 décadas, né? Todo mundo lembra aí quando a Dilma disse que ela era vigiada, que ela era monitorada. Bom, e quem é que eles não vigiam, né? E quem é que eles podem acusar de estar vigiando? Eles são os primeiros a vigiar os outros, né? Vou dizer que o russo vigia, o chinês vigia. O advento das telecomunicações 5G ameaçou então o domínio americano da inteligência de sinais. Por quê? Porque o 5G já tornava possível a adoção da criptografia quântica, que é, pelo menos é o que se diz na época, a prova de hacker. Veja, mas os chineses já estão no 6G, né? Vocês precisam correr atrás, seus americanos. Bom, e o Trump daí começou a perseguir essa guerra tecnológica, né? Um tanto quanto relutante. Isso até naquele ano lá que começou o Covid, né? E daí começou a culpar a China, quando a China, segundo a versão aí dos caras que criaram, você sabe, eu tenho uma versão, eu acho que o Covid foi criado lá em Fort Detrick, em Maryland, nos Estados Unidos, e levado para Wuhan para que ele fosse espalhado a partir da China, né? E aí acusaram a China de espalhar um vírus que fechou a economia dos Estados Unidos e ameaçou todas as grandes conquistas mais importantes do Trump no cargo, né? Então aí o Trump, que tinha resistido, chegou a resistir a sufocar as propostas para sufocar o fornecimento de chips de ponta para a Huawei e outras empresas chinesas. Ele tentou sufocar o fornecimento de chips, né? Bom, o governo Biden aí oferecia à China aí um certo relaxamento no controle sobre exportação de tecnologia em troca de um acesso mais fácil ao mercado interno da China para empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Daí por isso que eu comecei o vídeo falando sobre o Hunter Biden, né? Quer dizer, então você sanciona a China, mas por baixo do pano você faz negociatas, né? Quer dizer, você vai contra a sua própria política de sanção. Veja, esse tipo de política não vai ser de muita ajuda para os Estados Unidos, não. Essa coisa de vender lebre por gato, ou gato por lebre, ou lebre por sapo, ou sapo por rã, né? Se o embargo de chips continuar, a China vai aprender a produzir tudo de que ela necessita e que ela precisa internamente. E se os Estados Unidos obtiverem concessões para empresas dos Estados Unidos, os fornecedores de software americano vão vender mais ainda para a China, enquanto a posição competitiva dos Estados Unidos continua a se deteriorar. Ou seja, quanto mais vocês sancionam, né, a China continua se fortalecendo internamente e mais influência ela tem internamente, não só na China, mas na Ásia. Bom, então vocês veem que é um artigo assim um tanto quanto interessante aí sobre os governos dos Estados Unidos, como é que eles trabalham, como é que eles não trabalham, como é que eles puxam o tapete deles mesmos, né, como é que eles tentam culpar os russos pelas coisas que eles fazem, como é que eles se auto-boicotam, eles não deixam que se investiguem, né, seus presidentes. Chega o Trump, tenta colocar alguma sanidade ali na CIA, ele vai mexer com a coisa mais podre que existe ali dentro do Deep State. Eu não estou dizendo que ele é limpinho, né, como pretende certa direita brasileira limpinha. A direita limpinha, ela é, na verdade, sujinha, assim, porque ela ainda não saiu da fralda, né, ela ainda não saiu dos coeiros, né. E, pessoal, vocês estão mexendo aí com gente que está há muito tempo no jogo, né? E depois você vem com essa lenga-lenga de foi fraude. Ai, o Maduro, ai, o Gonzalez, ai, a Corina, né? O cara, assim, precisa comprar feijão, meu amigo, óleo, precisa comprar e ver o preço do papel higiênico, né? Não é a Kamala que vai pôr o feijão na mesa, né? Assim, o cara, impressionante, assim, o grau de alienação que a esquerda liberal e a falsa direita brasileira, né, tomam lados, né, na política externa e interna dos Estados Unidos, como se fosse uma coisa que está acontecendo ali, sabe, no banheiro da casa dele. É uma coisa impressionante, né? O cara se magoa, né? Ele chega ao ponto de se magoar com a reeleição do Nicolás Maduro aí. Claro, eu não sou adepto do Maduro. Acho que o Maduro não tem condição de engraxar o sapato do Hugo Chávez. Esse sim era um verdadeiro
líder, né? Era um verdadeiro indivíduo altamente carismático. Também não vou dizer que ele era um Fidel Castro, ele também não chega nesse nível, porque tudo em política tem níveis, tem gradações, tem proporções, né? Mas assim, o Chaves chegou a um ponto muito bom lá na Venezuela e depois desandou no final, né? Somente desandou quando ele começou com a ideia aí da República Bolivariana, da Pátria Grande e tudo mais. Esse sonho, na verdade, não é do Chaves, é do Simão Bolívar, sabe? Que ele foi aí o sonho do Bolívar de ter uma América hispânica unida, como a América Latina portuguesa ficou unida no caso do Brasil, né? Ele tinha o mesmo sonho para a América Latina, o que seria bastante bom para a América Latina você ter dois lados, um lado hispânico, mas assim foi todo dividido em republiquetas maçônicas lá na época, né? A maçonaria boicotou totalmente a ideia da Pátria Grande, né? Então o Simão Bolívar morreu com aquele sonho, né? E o Chaves soube explorar isso muito bem. E, na verdade, isso daí continua, porque você não tem só a Venezuela nesse sonho. Você tem Venezuela, Nicarágua, agora El Salvador, ninguém sabe para onde vai Bukele, mas Bukele é um superstar na política latino-americana, né? E a Bolívia, também, que resiste aí à guerra do lítio, né? Então, assim, ele não está sozinho, a Venezuela não está sozinha. A China está do lado da Venezuela, a Rússia, o Irã, né? O Brasil não se sabe ainda, né? Quem está magoadinho aí com a reeleição do Maduro certamente lambe as bolas aí do Joe Biden, né? Porque os caras encheram de dinheiro o González, a Corina, né? O Joe Biden, inclusive o mesmo Joe Biden que aliviou para a Venezuela, né? A Venezuela mudou muito de 2020 para cá. Pega qualquer artigo aí mais sério sobre os rumos que a Venezuela está tomando, ela tem melhorado continuamente. O petróleo começou a se valorizar a partir de 2020. Algumas indústrias voltaram à reindustrialização. Muitos venezuelanos estão voltando para a Venezuela. Isso já é um sinal, né, de que aquela classe média acuada e desesperada pelas foi pelo Maduro, né? Sim, não, o Maduro foi o cara que segurou o preço do petróleo, que segurou. Ele é uma pedra dura de roer aí para a CIA encheu aqui de mercenário, de grupos ali tentando derrubar, fazer revolução colorida, fazer divisão interna, espionagem atroz ali. O que ele fez? Ele falou, vou pro lado, né, pelo outro lado da força aí, né? Pelo lado russo da força, né? E assim foi. E aí o regime se fechou, né? E é um país que depende tanto assim de petróleo, e só tem o petróleo, e você consegue manipular o preço do petróleo e manipular a própria PDVSA, que é a principal empresa petrolífera lá da Venezuela, e o preço do petróleo despencou, né? E a PDVSA foi sucateada aí pelos neocons americanos, né? Bom, já naquela época, já de uns anos para trás, eu, mesmo na rede social, eu cansei de postar, dizendo, olha, você gosta do Maduro, você não gosta do Maduro, mas o cara é firme, sabe? O cara soube se escurar, escudar aí, né? Tem as costas quentes. O que as bonecas do Facebook fizeram? Começaram a me atacar, me xingar, né? Bom, agora eu vou dizer, né, qual é o próximo passo que eles vão dar, né? E não adianta você chorar o leite derramado das eleições, não adianta você dizer que é fraude. Prove que é fraude. Estava cheio de gente lá dos Estados Unidos, tudo quanto é país, aí, observadores eleitorais, né? Que fica lá naquela sala, enquanto o cara vai lendo o resultado daquelas urnas, né? Então, foi fraude, foi fraude. Aí apareceu o González lá com uma cara assim de quem parece que não dormiu durante 3 noites, com aquela corina vendendo a ideia que o verdadeiro presidente é o Gonçalves. Não, acho que não, acho que é o Guaidó, não é não? Eu acho que a Corina é a primeira-ministra, não é? Acho que é isso, né? Bom, não é isso. Na verdade, não é nada disso, né? E aí, veja só, o próximo passo que ele vai dar, o Maduro, sabe o que ele vai fazer? Ele vai colocar armas atômicas apontadas para o macho aí da falsa direita brasileira, apontadas para o Titio Sam. É isso que ele vai fazer, né? O jogo é pesado, o jogo não é feito para amadores, para pessoas que ficam ofendidinhas, né? O jogo é para pessoas que têm as costas quentes, o couro duro, né? Que sabe lidar com a desonra, com a desinformação, com a queda de braço, com a rasteira, que a rasteira sempre vem, né? Então, não sou adepto do Maduro, acho que a Venezuela começou a melhorar porque eles diminuíram as sanções, o Joe Biden começou a comprar de novo, aumentou a compra de petróleo da Venezuela,
né? No entanto, o Maduro é uma pedra dura de roer, né? É um osso duro de roer. Então, eu não vou defender nem não defender. Cabe a mim tentar dizer a verdade. O cara é um osso duro de roer e é um cara firme, né? Não faz, não engraxa o sapato do Hugo Chávez, mas é o que temos lá, né? É o que temos. Eu já tive vários alunos aqui no serviço público que vieram da Venezuela e me falaram: olha, esse cara aí não dá, pô, a classe média está arrochada. E você sabe, quando uma classe média vai mal num país, tudo vai mal, né? Tudo vai mal. Se a classe média vai mal, acabou. A classe baixa vai aumentar, né? E vai ter concentração de renda desenfreada, como está acontecendo no próprio Tio Sam, né? Está acontecendo isso daí, né? Quando uma classe média começa a perder, a ficar endividada, a ficar arrochada, a ficar desesperada, porque a classe média faz qualquer coisa para não perder o seu padrão, sua qualidade de vida. Ela faz das tripas coração para tentar educar os seus filhos e vencer esses transportes hostis das cidades grandes do Ocidente, né? Veja, quando a coisa fica difícil mesmo, o país começa a decair. E daí eu já fiz esse vídeo aí sobre a decadência dos Estados Unidos, hein? Bom, pessoal, vamos ficando por aqui, né? Bom, resta também saber se o Brasil vai entender esse jogo aí, hein? O Brasil até agora não falou nada. Tem vários países aí, por exemplo, o Milei, né? O Milei não reconhece, né? Ele acha que é o Guaidó. Não, ele acha que é o González, né? Bom, então fica com ele, né, Milei? Fica com ele, mas na verdade ele ganhou a eleição, né? Com 51% a 47% aí, então vamos ver como é que vai. Por que isso é importante? Porque isso é importante? Porque isso significa o quê? Que a China, a Rússia e os BRICS, esse lado da força, cresce se o Maduro está no poder na Venezuela. É simples assim, né? Então é uma briga grande de gente grande, né? Foi uma derrota para os Estados Unidos, a vitória do Maduro, né? E é por isso que tem essa divisãozinha aqui, boba e artificial aqui no Brasil, que toma partido, né? Que toma lado, né? Como se isso fosse influenciar no preço do feijão. Não vai influenciar no preço do feijão. Pessoal, muito obrigado aí a todos. Prestigiem a mídia alternativa, a mídia independente, o nosso canal aqui de livre expressão, de livre comunicação. E verifique se você está inscrito no canal. Se você não tiver, já se inscreve no canal. Prestigie o canal da mídia independente. Nossas reflexões aqui são simples e diretas. A gente vai direto ao ponto e dá nome aos bois, né? É um canal que não ataca ninguém, não está interessado no que o outro falou ou deixou de falar, a não ser que seja algo factualmente importante para a nossa análise de geopolítica, política, atualidades, cultura e por aí vai. Nossas fontes estão claras, estão todas aí, né? Nós não pegamos coisas de outras pessoas para trazer aqui. Claro, tudo é informação, né? Tudo você tem que utilizar a informação corrente. Aonde? Na própria grande mídia. Tá aí, tem muitos canais excelentes, fontes excelentes. Eu sempre cito aqui bibliografia também. Então, não esquece de dar o seu like aí. Se você quiser ajudar o canal, a maneira melhor é eu fazer um Pix aí. O meu Pix está aí na descrição do vídeo. Então, muito obrigado aí por sua presença. Façam seus comentários, comentários excelentes. O canal vai crescendo naturalmente. Nosso objetivo, então, é chegar a 3.000 seguidores. Muito obrigado a todos. Até a próxima e fiquem com Deus.